Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos num feriado, né? No dia de Tiradentes, 21 de abril, aqui conosco, no nosso Conexão do Saber especial, dia de Tiradentes. Que bom ter vocês aqui conosco. Hoje vamos falar um pouquinho da questão da educação e liberdade na diversidade, o que podemos aprender. Muito bacana nosso tema. Muito boa tarde, pessoal. Elaine, Leiliana, Lu Maria, Sônia, Josefa, Andréa, Tatiane, sejam muito bem-vindos todos vocês para mais uma tarde de conhecimento, de conversa, de troca de figurinhas, né? Tudo muito gostoso e muito importante para todos nós educadores, professores, gestores, todo mundo da área da educação. E que bom que vocês aceitaram o nosso convite, mesmo sendo feriado, estão aqui conosco. Olha, muito, muito bom perceber como as pessoas estão buscando novos conhecimentos, atualização, nesse momento tão diferente e complexo que estamos vivendo, né? E hoje a gente tem convidados muito, muito, muito especiais. Muito, vocês vão adorar a nossa conversa, a nossa tarde de hoje. Para começar, eu quero chamar aí o nosso grande parceiro aí, já virou um grande parceiro do Instituto Casa Grande, Paulo Henrique de Souza. Oi, Paulo, entra aqui. Olá. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Paulo estava dizendo aqui que, mesmo num feriado, no meio da tarde, o povo está firme e forte aqui conosco. Não é bom isso, Paulo? Ó, felicidade. Estou vendo aqui 82 pessoas que se dispuseram, Josi, nesse dia de feriado, a estar com a gente. Hoje, dia da liberdade aqui em Minas Gerais. Falo de Minas. Agradeço o Renato, o Ronaldo, o Instituto Casa Grande, esse seu time aí que é muito legal. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. O Paulo é historiador e fundador do movimento Educação é o Alvo, e no final da nossa conversa ele vai contar um pouco desse movimento tão importante, interessante, e que todo mundo deve conhecer e participar, né, Paulo? Olha, educadores, isso é muito interessante. Depois o Paulo vai contar os feitos do movimento, que já tem muitos feitos, né, Paulo? Muito bom. Estamos entregando troféus agora para a educação infantil nesse mês, né? Porque esse setor da educação brasileira, Josi, guarda aí para a gente fazer um evento só de educação infantil. Eu te indico aí umas 10 professoras fenomenais. Temos, a gente entrega troféu de reconhecimento, a gente realiza palestras, formações continuadas, e o Instituto Casa Grande é um grande parceiro. A gente já trouxe o Renato em Belo Horizonte. Agora a ideia é trazer os dois para fazer para nós uma formação de gestores. Olha que bacana, não? Estamos juntos, muito juntos. Vamos fazer muitas coisas juntos. A educação infantil já é um tema muito forte, muito importante, né? Sempre foi, e nesse momento da pandemia, mais do que nunca, né? Porque é um desafio, hein? Fazer educação infantil mediado pela tecnologia, com momentos não presenciais. Meu Deus, é um grande desafio, né, Paulo? É um grande desafio. Isso mesmo. Vamos chamar as parceiras aí, as meninas que vão conversar conosco aqui. Vamos chamar a Jana Janeiro. Oi, Jana, entra aqui conosco. Olá, boa tarde a todos. Oi, salve. Prazer estar com vocês. Educadora social, que vem conversar conosco sobre coisas muito interessantes desse dia, vamos chamar assim, às vezes dia do Tiradentes, essa questão histórica, às vezes meio deturpada, né? Meio confusa, vamos chamar assim, que a gente vai conversar sobre isso, né, Jana? Sim, vamos sim. E a Fernanda Dolabella. Oi, Fernanda, entra aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Ó, adorei os meninas, viu? Apresentação. Meninas! Amei, olha, me senti bem menina agora. Obrigada mesmo pela oportunidade. Fernanda é psicanalista, professora, também vem discutir toda essa questão. Eu vou ficar no cantinho, vou passar a bola para o Paulo. Olha, Paulo, estamos com 100 pessoas já aqui para conversar. Olha, bacana. Tá vendo que legal? Quero agradecer um por um, mandar aquele abraço gostoso, com pão de queijo mineiro, com pinhão aí do Paraná, que coisa boa, chimarrão. Eu quero que você escreva no chat aí a comida típica da sua região. Hoje é dia da liberdade, é o dia da cultura.
Isso mesmo, coloquem aqui. Comida típica da região. Ai, meu Deus, já começa a dar uma fominha boa, né? No meio da... Nessa hora. Então vamos lá, eu vou ficar no canto aqui e vocês, por favor, vou ficar ouvindo aqui, anotando, vocês comecem a discussão. Tá bom? Paulo, com você. Muito legal. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós vamos usar o chat um tanto aí dessa conversa. Não é isso, Fernanda, Jana? Sim. É uma honra estar com vocês nessa tarde. Eu admiro o trabalho de ambas. A Jana tem um trabalho que ela vai falar do Batuque na Atividade, na Casa Quilombê, próximo do Quilombo de Marinhos, que ela realiza lá, mas além disso ela é escritora, ela é produtora cultural, ela faz referência para falar sobre liberdade e diversidade desse período, que precisa falar muito disso. Bom, já a Fernanda eu também a conheço, fui professor da Laura, da filha dela, né? Um abraço no seu esposo, no seu outro filho, que é o Rodrigo, não é isso, Fernanda? Meu esposo Rodrigo e meu filho Murilo. Isso, Obrigada. Um abraço a todo mundo. A Jana, salve lá pro Rei Batuque, nosso querido amigo, cantor, músico internacional, que é também do movimento quilombola. Gente, hoje nós vamos falar de liberdade. Né? A primeira coisa que eu gostaria de ouvir de vocês duas o que significa liberdade? Se alguém te parasse na rua e fosse te entrevistar e te falasse assim, o que significa liberdade? Né? O que essa palavra significa para você, para a sua ancestralidade, para a sua família? O que é liberdade? A Revolução Francesa ela tinha um lema de 3 palavras: igualdade, liberdade e fraternidade. Liberté, igualité, fraternité. Fundamentado nisso, um grupo chamado de conjuradores, de inconfidentes, né, resolveram se revoltar contra a coroa de Portugal, em busca de liberdade. Mas hoje, o que significa liberdade? E vocês no chat aí vão escrevendo para a gente, tá, gente? Vamos lá. Quem começa? Fernanda ou Jana? Eu acho que é o poder de escolha. Já comecei aqui, Fernanda. Pode, fica à vontade. Eu acho que a gente tem o poder de escolha, inclusive até talvez não responder, né? Não fazer parte desses questionamentos, né? Eu acho que o tema do nosso encontro de hoje me é muito forte, né? Pensar em educação, liberdade e diversidade, né? E como a gente aprende com tudo isso, né? Ótimo, bem legal. E aí, Fernanda, liberdade para psicanálise, para mãe, para mulher, para trabalhadora, o que é liberdade? A liberdade. A liberdade, o direito de ir e vir, né? A liberdade de ser quem você é, sem causar danos no outro, porque isso também é liberdade, quando você respeita a liberdade do outro. Liberdade é o respeito mútuo, né? Das relações sociais, nós somos sujeitos a afeto, tem a liberdade para transformar, para ser mediadores, para expressar afeto, liberdade para ensinar aquilo que é justo, aquilo que é ético, liberdade para viver decentemente, né? Sem estar inserido num contexto, num molde, num formato daqueles padrões ideais que a sociedade impõe, que não existe, cada um tem o seu padrão, desde que não invada a privacidade do outro. Então, a liberdade implica no relacionamento. A liberdade, para mim, hoje, é o direito de relacionar sem conflitos. Essa é a liberdade, né? É aquela liberdade que traz paz, porque se você tem paz, você vive em liberdade. Muito bacana aí, isso. Gente, e me diga, nosso tema é educação, liberdade. Educação, liberdade na diversidade. O que a gente pode aprender? Então, eu quero fazer a segunda pergunta, que é o que é diversidade para cada um? Diverso. Nós estamos vivendo num mundo diverso. Por exemplo, vou dar um exemplo meu para vocês. Eu estava dando uma formação para professores e eu disse para eles, a gente não fala hoje só papai ou mamãe. A gente fala as pessoas que moram na sua casa. Por quê? Porque a maioria da população brasileira não tem as duas figuras. E a gente sabe os impactos que causa o fato
de uma figura ter um vazio, aí depois eu peço a Fernanda para explicar. Mas o que é a diversidade? Como se comunicar de maneira pacífica e respeitosa num cenário de diversidade? Diversidade religiosa, diversidade política, diversidade econômica, as desigualdades agora cada vez mais aumentando, a diversidade da cultura, a diversidade de povos no mundo globalizado, um mundo interconectado. Gente, o que é a diversidade na visão de vocês e como isso impacta na escola e na família? Vou deixar a Jana iniciar. Ah, tá. Eu já tinha deixado para você, Fernanda. Eu acho que o Paulo trouxe exemplos bem diversos, né? No sentido da palavra diversidade, que eu acho que é trabalhar com essa multiplicidade, né? Nós somos corpos, né, diversos. Eu acho que a palavra mais forte relacionada à diversidade, eu acho que é o respeito, né? Eu acho que a partir desse caminho a gente tem, inclusive, segmentos dentro das outras palavras que a gente traz, né? Que é a liberdade, e para mim o que me afeta como educadora social, né? As relações étnico-raciais, né? A gente trabalhar com acessibilidade, com processo de inclusão, né? Que esses respeitos mútuos eles realmente sejam ativos, né? Eu acho que esse é o contexto dessa liberdade diversa, inclusive nos exemplos da culinária. Eu acho que é um outro exemplo de até respeitar o que esse povo colhe da terra, né? E como ele se relaciona com esse alimento, com essas culturas. Eu acho que a diversidade é amplo, mas o Paulo trouxe exemplos bem gerais, assim, que eu acho que cabe dentro de toda a nossa conversa. Perfeito. Diversidade é isso mesmo. Nós somos, né? Eu, você, o Paulo, as pessoas que estão conosco. Diversidade é isso. Cada um no seu lugar, com as suas particularidades, interagindo. Tá vendo? O respeito, ele promove essa interação. A gente se integra, né? Uns aos outros, porque promove liberdade para expressar o respeito que é cabível em todo lugar. A diversidade, ela promove amor, porque aí você convive com a diferença do outro dentro de uma normalidade que deve ser respeitada. Porque não é porque sou diferente que eu não sou aceitável, muito pelo contrário. Somos todos diferentes, carregamos nossas particularidades. E é por isso que a gente tem lutado, né? Porque o formato mudou. Quando o Paulo fala de família, isso muito me deixa inquieta, porque, Paulo, e outra coisa que você falou, a questão do papai e da mamãe, mesmo quando essa criança, ou esse pré-adolescente, ou esse jovem não tem, ele sabe bem quem representa as funções. Ligar essa função do materno e do paterno com quem convive com ele, isso é interessante, né? Olha como que ele consegue identificar dentro do meio social onde ele é inserido quem exerce essa função, essa distinta função, a função dos cuidados, né, as de autoridade, as de proteção, as de autorização, e a criança sabe, mesmo quando não tem o pai e a mãe, mas quem está ali por trás de toda aquela estrutura, que é a base da família, e vão se construindo laços, vínculos, que promove essa diversidade, até mesmo em padrões familiares, que não tem uma forma, né? Na minha opinião, nunca teve. Se camuflavam muitas coisas, mas nunca teve. E hoje as pessoas têm mais liberdade para poder expressar seu modo de vida, lutar por uma aceitação, né? E não significa que seja certo ou errado, é cada um dando conta de si. É a diversidade. Não, muito legal isso, gente. Aqui no chat, nos dois, né, tá rolando uma coisa bem legal. O pessoal falando do pinhão, né? O Nilson Reis falando, aqui a gente gosta do pinhão, aqui a gente gosta do churrasco, da laranja. E aí eu tô vendo aqui o Sandro lá de Pesqueira. Sabe por que a cidade de Pesqueira é importante para mim? Lá faz uma goiabada que eu vou te falar a verdade. Pernambuco, já fui lá, dei entrevista na rádio, muito legal. Olha, Caraguatatuba, Ceará, tem gente de todo lugar assistindo a gente. Na verdade, 131 pessoas agora. Bom, isso é diversidade. Olhar para cada espaço regional, né, do país e entender a sua cultura, né? A Josefa está falando lá que na terra dela é uma mistureba. O povo gosta de mistureba. Bom, gente,
seguinte, nós temos o DNA do Brasil. Eu quero falar do DNA do Brasil rapidamente e depois lançar uma pergunta para vocês. Olha, eu gosto de usar a palavra DNA assim, dentro de nós tem amor, tá? Essa é a minha parte romântica, agora eu vou vir com a parte cruel. O DNA do Brasil, ele é composto por um índio que estava aqui. Eu me lembro que eu fui no Ceará, atender uma escola de uma vovó portuguesa, estava falando mal do meu livro de história na porta da escola. E a editora pagou para eu viajar de Belo Horizonte até lá para poder explicar para ela qual que era o meu livro. O meu livro, de 5º ano, os estudantes não definiam o que era, se o Brasil foi descoberto, se ele foi invadido, se ele foi encoberto. O meu livro buscava a diversidade, entender a diversidade do país. Por exemplo, para o índio, gente, Fernando e Jana, o Brasil foi descoberto? Não, claro que não. O que aconteceu com o Brasil na vida? Habitantes aqui, né? Tanto que esse termo já até caiu por terra. Ainda bem, né? Eles chegaram aqui, né? Na verdade, sem serem convidados, eles chegaram e aí encontraram terra, encontraram pessoas, encontraram vida, vegetação, encontraram riqueza e deslumbraram-se, né? Lógico, tudo, aquela grandiosidade, aquela extensão, que eles não conseguiam mensurar a grandeza, e aquilo mexeu, né, com eles, com a vaidade, com as conquistas ali que eles acreditavam assim, piamente que estariam acontecendo, lógico. E aí, essa palavra descoberto, que já existia, a gente descobre aquilo que ninguém nunca tinha visto, tocado, anunciado, né, estado ali. Então, assim, é complexo, viu, professor? É complexo. Eu estou provocando porque amanhã o que se comemora? E a palavra comemorar, eu que sou historiador, a palavra comemorar, ela significa memorar com, lembrar com as pessoas. Hoje nós estamos lembrando Tiradentes, tá? Amanhã nós vamos lembrar a chegada dos portugueses aqui, tá? Jana, para a população negra, o Brasil foi invadido, descoberto ou encoberto? Ele foi violentado. Eu uso uma palavra um pouco mais forte para o nosso povo. Assim. Uau, chocante. Discorre sobre você que escreve sobre a cultura decolonial, né? Vamos lá. Isso é um título que me atinge, né? Como corpo preto, assim, mesmo sabendo meu lugar de privilégio, como mulher, né, de pele não retinta, cis, né? Eu acho que tem várias questões que entram, inclusive, no tema da diversidade. E falar de usar o termo descobrimento, né, que é uma palavra para a gente da educação tão significativa, né, é realmente nos violentar. E foi isso que aconteceu com o nosso povo, né? Pensar no povo negro, né, nos nossos ancestrais, né, africanos, pensar nos povos ameríndios e pensar que terra é essa, né, que a gente deixa de encobrir a nossa voz e a gente carrega esse peso até hoje, né? Pensar na contemporaneidade, o quanto esses povos, né, os povos originários, têm ainda essas lutas, né, precisam travar essas lutas, né, tanto de superação do racismo, né, quando a gente fala que o racismo está sendo superado, né, ele está sendo intensificado, né, pensar no tanto de coisa que a gente já passou, pensar nos povos indígenas, né, na sua luta pelas terras por direito. Eu acho que o que me vem na cabeça quando você começou a falar sobre o descobrimento é essa violência mesmo. E eu concordo. Detalhe, eu falei para vocês que foi uma vovó do Ceará, portuguesa, que me chamou lá. E no meu livro, o menino tinha que marcar, o estudante do 5º ano tinha que marcar se o Brasil foi descoberto, invadido, encoberto, tá? Ou achado. Não tinha resposta certa. Agora, caberia analisar a habilidade da criança de defender o seu ponto de vista de acordo... e o Leonardo Boff, ele tem uma frase linda no seu livro que é saber cuidar, e a galinha que é: não existe ponto de vista. Toda vista
pode ser analisada de um ponto, né? Então, um passo para a gente lidar com a diversidade é tentar entender. Eu cheguei, então, perguntei para ela e percebi que ela era portuguesa. Gente, a editora pagou mais ou menos uns 5 mil para a minha viagem. Ó, avião, hotel. E eu só fiz uma pergunta para ela. E aí a gente chegou num ponto em comum. Fernanda e Jana, se a sua geladeira está aberta, chega aquele vizinho que não foi convidado a entrar, abriu a geladeira e pegou um iogurte, ele descobriu, invadiu ou encobriu a sua geladeira? Invadiu, lógico. Invadiu. Sem dúvida, invadiu. Né? Aí a senhora fez o quê? Uma senhora já de idade, portuguesa, falou: ah, entendi. Eu falei: então a senhora faz favor, a senhora está falando mal do meu livro, o meu livro propõe opções, olha, aqui a criança marca. Aí eu tive que dar uma aula para ela de intencionalidade pedagógica e de antropologia. Dentro do DNA do Brasil, nós temos o índio que fugiu para não morrer. Então, na nossa psique tem uma fuga. O índio que ficou para resistir. Então, na nossa psique, e aí a psicanalista vai me ajudar depois, dentro de nós tem uma resistência. A cultura afrodescendente, e aí já eu peço a sua ajuda, ela foi encoberta, porque não podia ter religião, não podia ter as músicas, não podia ter o samba, não podia ter a comida. Foi um encobrimento, correto? O índio foi invadido e o negro foi encoberto. Então ficou aquele silenciado. O povo, a maior parte do povo, o povo que trabalhava e construía, foi silenciado, né? Silenciada. E aí chegou o português com a visão de descobridor, invasor, colonizador. Depois chegaram imigrantes. Por que eu comecei com a comida? Porque a nossa culinária reflete a nossa cultura e ela é diversa. A nossa cultura é diversa. Então, na gestão de sala de aula, o que a gente tem que ter como cuidado, gente? Por favor, Jana e Fernanda. Eu acho que o Paulo traz questões que me afetam como educadora, né? Pensar do meu trabalho extra-muro da escola, né? De pensar essas narrativas, né? A gente, na escola, é imposto por muitos materiais, historicamente, né? Que vem sido ativado por outros processos, né? Com metodologias ativas, com processos de escutas ativas, né? Desse educando, né? Eu acho que a gente sai dessa linha vertical da educação para uma linha horizontal. Esse é o desejo de construir uma educação realmente transformadora, libertária e diversa, né? Mas aí quando o Paulo traz essa questão do tipo do que nos afeta mesmo, né? Do que nos encobre, que dá essa invisibilidade para o povo preto, né? Para os povos ameríndios, né? Eu acho que essa questão desse olhar eurocêntrico nos foi imposto, né? A gente, inclusive, pode falar bem de forma emblemática da data de hoje, né? De questionar esse mito, né? Esse mito, esse Marte, esse herói que foi criado. Assim. Eu acho que até a partir disso a gente entra nessas questões desse grande DNA. E é um DNA bem sofrido, né? Com essa imposição de outras culturas, né? Porque a gente hoje também vivemos um choque cultural. É tudo muito extremo, mas quando a gente pensa na ancestralidade, a gente começa a evoluir para o outro campo do psiquismo, né, da repressão, da culpa, do medo, do pesar, dos mecanismos de defesa criado, da estrutura que se era formado à base de punição, né, rompimento de lares, afastamento que doía, que maltratava, que marcava, uma esperança falsa dada para aquele povo que veio para ser escravizado, né? E outras questões mais de poder, de autoridade, e aí tinha esse espaço quem punia. E nós vemos isso hoje na sociedade, né? Muitas coisas é pelo emprego da força. A comunicação que tanto se fala hoje fica a desejar. Que comunicação é essa que não tem espaço para todo mundo falar e que quando você não fala ou não quer que o outro fale, as agressões se sobressaem? Né? Que é um ponto bem reflexivo, porque quando a gente fala da população
negra que chegou no Brasil, que, na verdade, eu acredito ser o nosso berço maior, né? Porque tudo de mais pesado acontecia ali, e nós devemos muita coisa a eles e que nós devemos honrar. Eu acredito que a valorização deixa a desejar em todos os padrões, não só a níveis sociais, mas educacionais, psicoespirituais, né? Quando você vê a ausência da liberdade de crença, a sua religiosidade sendo camuflada, né, encoberta, tendo que colocar uma outra crença para encobrir o seu modo de crer, relacionando a sua forma de adoração a outras coisas para você conseguir cultuar aquilo que você acreditava que seria o certo. Então, olha, pensa bem, que pensamento é esse reprimido? E nós somos parte disso hoje, desse pedaço de lá. Então, quem nós somos hoje? Continuamos assim, reprimindo as pessoas, sendo reprimidos, violentando, sendo violentados. Vale uma reflexão. Vale uma reflexão. A gente pensa que não, que essas coisas são feitas lá fora, longe de mim, por um político, por uma pessoa bem distante. Não, às vezes praticamos coisas dentro da nossa casa, da nossa família. Então, a gente precisa de se educar para novos tempos sociais, para essa responsabilidade que também é nossa. Né? Não é de alguém distante da gente. Eu não vou esperar político, eu não vou esperar ninguém. Eu vou fazer a minha parte, a que me cabe. Então, aí quando fala de sala de aula, que cidadão é esse que eu estou em contato com ele, que de uma certa forma eu estou ajudando a construir, né, que eu vou cultivando, né, aquela plantinha que vai crescendo, que a gente vai semeando. Que cidadão é esse para o futuro? Qual a experiência que ele traz de casa? O que ele tem aprendido lá? O que nós podemos compartilhar e dar umas ajustadas aqui? Qual maneira que a gente pode entender que ele pode pensar diferente? E, de repente, de uma maneira muito sutil e muito amorosa, conseguir consertar algumas coisas dentro dos seus lares, né, dos seus amiguinhos. E é assim que a gente espera uma sociedade diferente, mais justa, né? A gente tem que pensar que a gente fala que muitas coisas mudaram, mas se você parar para pensar, a gente vive lá atrás. Dá para fazer uma comparação e a luta continua, e cada dia que passa, por mais que a gente tenha conquistado algumas coisas, continua grande. Não é, Jana? Grande. É muito espaço a ser conquistado, né, pelo tanto que se perdeu lá atrás. Essa é a verdade. É muita promessa não cumprida, é muito assassinato, é muito roubo, é muito de tudo, muito abuso psicológico, físico. Então, olha, colocar isso tudo no lugar vai demandar tempo. Mas se a gente parar, o tempo vai multiplicar. Então, a gente tem que começar com um pouquinho que a gente tem. De pouquinho em pouquinho, a gente vai chegando lá. Concorda comigo, Jana? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse processo é um processo que não pode ser demorado, né? Eu acho que quando eu falo assim, o que eu posso mudar? Me questiono assim, né? A partir de que ponto eu posso ajudar, eu posso ser ajudada? Eu acho que a gente entender que a gente pode fazer micropolíticas, né? Eu transformar ou indicar, sabe? Ou dar outro olhar, assim, compartilhar outro olhar com um grupo de 10 a 30 crianças e jovens, né? Eu acho que esse processo é um processo de ruptura mesmo, né? De toda essa força bruta, né? Imposta, assim, né? A gente ressignificar esse prisma apontado, né? Pela visão eurocêntrica, elitista, aristocrática. Acho que essas quebras, assim, são nesse passo a passo. Bom, gente, eu quero falar de uma coisa metodológica também. Na sala de aula, quando o professor não faz a leitura, e aí depende de cada segmento, né? As leituras. Quando os professores não fazem um mapa de sala inteligente, eles podem também invadir a privacidade de alguns estudantes, né? Já viram reuniões de conselhos de classe onde são falados de coisas assim que são pessoais do aluno e que nada tem a ver com o seu rendimento acadêmico? Então, nós, educadores, temos que tomar cuidado com a nossa fala, porque a fala tem poder, não é? Veja bem, os Inconfidentes em Minas Gerais, nós somos de Minas, vamos entrar um pouco na figura do Tiradentes agora. Por que eu quis trazer primeiro para a sociedade colonial? Porque esse DNA, quando eu falo dentro de nós amor, tem que ter todo tipo de amor, o amor próprio, o autocuidado, que está na BNCC, né?
mas também o amor pelo planeta, que também é a 10ª competência da BNCC, pela sociedade, o amor pela tecnologia, porque nós precisamos de usar a tecnologia hoje, sobretudo agora que estamos isolados, ou deveríamos estar, né? Então, veja bem, vamos para a sala de aula. Eu vou contar para vocês 2 situações que é para a gente entrar já no Tiradentes. Veja, um casal homossexual, feminino, deixou a sua filha na porta da escola e as mães deram um beijo, tá? A escola que eu estava assessorando era uma escola confessional católica. Então aí os meninos, gente, ficaram assim rindo das duas. Ah, você é filho de sapatão, filho de sapatão, filho de sapatão. E eu, como era um dos consultores lá, a coordenadora me chamou para poder resolver essa situação, que é as crianças estarem chamando, né, a sua colega, que é filha de um casal homoafetivo, de filho de sapatão, e a menina sofreu com isso, né? Gente, como é que a gente lida com isso? Quer falar, Fernanda? Fique à vontade. Para mim, beleza. Vamos lá. Como que a gente lida com isso? Primeiro, escutar as partes envolvidas sem fazer interferência inicial, porque a gente precisa de saber o que essas crianças carregam com ela de instrução. Elas vêm de casa com experiências distintas, cada uma com a sua experiência no seu lar, né? Com a sua formação de família, com seus padrões religiosos. E aí é dizer que não tem certo ou errado no mundo onde as diferenças estão aí para todos terem acesso. Agora, cabe a você escolher, de acordo com aquilo que lhe é ensinado, o que você quer para você, não para o outro. Para você. É ensinar seu filho o que é melhor para ele, não para o filho de outra família. Cada família dê conta dos seus filhos. Mas uma coisa a gente tem que ensinar: respeitar. Não é porque a minha família é assim que a outra tem que ter o mesmo formato. E aí aprender a conviver com essas relações de forma que seja menos abusiva, porque a criança, na verdade, ela não tem parte na escolha de seus pais. E isso eu não estou dizendo que tem que ser papai e mamãe, vovó e tio. Não é isso, não. É porque cada um é responsável pelas suas escolhas. Naturalmente, elas serão responsáveis pelas escolhas que elas fizerem para a vida delas. E mesmo assim, ninguém vai ter o direito de ir lá, né, e apontar o dedo. Nós temos já uma sociedade que condena por natureza, porque nós viemos disso, de condenação, né? Todo o nosso gesto, na verdade, nós somos observados o tempo inteiro e as pessoas querem te incluir num formato que nem elas seguem. Então, vamos supor, dentro da minha casa eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos, né? Vamos supor, e vivo aquele inferno. E aí ali tem um casal homoafetivo que vive uma paz. Aonde que tem uma criança mais saudável? Vamos parar para pensar. Onde que tem uma criança mais saudável? Onde que está essa criança mais saudável? Será que é na minha casa, onde a criança partilha conflitos o tempo inteiro, né? Aquela disputa de poderes entre pai e mãe, brigas constantes por causa de questão financeira, aí envolve saúde, envolve família de um, ou aquela criança que está ali num ambiente que, porque já sabe que vão sofrer um certo preconceito e eles promovam a paz. E aí? Então, vale uma reflexão para as famílias, e que não tem formato. Hoje em dia, as famílias, na verdade, sempre foram disfuncionais, porque a sociedade é muito punitiva, infelizmente. E, na verdade, eu não estou aqui levantando bandeira, eu estou aqui justamente para mostrar que nós devemos preservar a integridade dessas crianças e dar para elas o direito delas escolherem diante daquilo que é bom ou ruim. Não só o que é certo ou errado, é o que é bom ou ruim. De repente, o que é bom para mim não é bom para o outro. E aí? Não é verdade? Respeitar o que cada família ensina para o seu filho, sem tirar a autoridade dos lares, porque nós, como professores, né, eu, como psicanalista, a gente não pode intervir no lar de ninguém, na autoridade de ninguém, a gente tem que, né? Então, como psicanálise, então, é a cura pelo amor, da escuta, associação livre, a pessoa fala e a gente escuta com liberdade.
de escolha delas. E a pedagogia da pergunta, né? Perguntar como você sentiria estando naquele lugar. Queria ouvir a Jana sobre isso. Como é que a pedagogia da pergunta ajuda? Jana, aqui tem pessoal de pesquisa falando que conseguiram eleger um cacique e alguém um movimento para vereador. Olha que coisa legal. Cidadania, estão lutando, ganhando espaço, né? Sim. Mas, assim, no âmbito ali da sala de aula, depois eu quero falar o que eu fiz. Mas estou ouvindo vocês primeiro. Qual foi a dinâmica que eu empreendi? E não sei se ela está certa também, não. Porque é aí que tá. A gente tem que pedir, ouvir as pessoas. O que vocês acham, o que vocês pensam sobre esse assunto. Jana, a pedagogia da pergunta. Porque parece que a gente está enforcando o outro quando o aluno chega e fala isso com a menina que não tinha defesa. Né? Um pouco de tiradentes isso. Né? A gente chega e enforca o outro e coloca na praça pública porque na casa dele tem uma família diferente da nossa. Que coisa estranha, né? Já não quero te ouvir. Eu acho que uma palavra que permeou toda a nossa conversa assim, foi o respeito, né? Quando a gente fala de respeito mútuo, né? E quando o Paulo traz o exemplo de formato da sala de aula, eu acho que isso já é um ponto para essa conversa, né? A gente olhar olho no olho, né? Poder ter um processo empático, né? Com essa diversidade que a gente lida o tempo todo, né? De raça, de religião, de cultura, né? De etnia, inclusive de opções, né? As pessoas fazem escolhas, né? As famílias são multiculturais. Então, acho que esse processo de sufocamento, ele está, inclusive, até no formato, né? De que a gente impõe, às vezes, uma sala de aula, de sentar em fila, né? Quem está atrás, quem está na frente, né? É por tamanho ou porque é o melhor aluno. Eu acho que esse processo é um processo muito que eu trabalho, assim, né? Muito porque eu também trabalho fora o muro da escola, então, trabalhar uma educação debaixo de uma árvore, né? Ou até mesmo utilizar um espaço para se formar uma grande roda para a gente poder se olhar e para poder se ouvir, né? E a gente encara como seres humanos, né, a imposição, né, o julgamento o tempo todo, né, por ser mulher, pela sua profissão, né, e por outras questões que nos afetam como corpos, né? A gente pensar, inclusive, na cor de pele, né? A gente falou muito da intolerância religiosa. Eu acho que esse exemplo de enforcamento é um exemplo muito forte para essa pergunta que aponta o dedo, né? E para como eu estaria, né, me colocando nesse lugar, assim. E eu acho que é o processo de afeto, né? Quando a gente lida com o outro, principalmente ligando à infância, né, no processo educativo, no processo de construção, de estar trabalhando no grupo para fora do seu familiar, do seu núcleo familiar. Então, acho que esses são processos que nos apertam, que nos vão sufocando. Vidas importam, né? Não importa se elas são indígenas, negras, brancas, árabes, judias, né? E o nosso jeito de falar, às vezes, afeta as pessoas, né? Tem um linguajar que é cultural e que acaba afetando. Bom, gente, o Tiradentes ele tem uma frase. Se todos quiséssemos, nós poderíamos fazer desse país uma grande nação. Ela é muito repetida no dia de hoje, né? Assim, eu vi posts na internet hoje mais cedo, não sei se vocês viveram a mesma experiência, né? Se todos quiséssemos, a gente podia fazer do país uma grande nação. Mas, no meu entender, é só a educação, uma educação multicultural, uma educação que respeita a liberdade e a igualdade de todos, é que pode gerar uma civilidade na sociedade, né? Mas vamos lá, o que eu fiz? Esses meninos estavam chamando lá a colega de filha de sapatão e eu pedi para que todos no outro dia trouxessem uma camisa branca e várias tintas. E no início a dinâmica foi assim: de que cor você pintaria a camisa que você escolheu trazer? Eu pintaria colorido, eu fazia assim, colocaria a minha. Agora, então, entrega, e a camisa tinha o nome deles embaixo, bordado, tá? Eu pedi isso. E aí falei, então entrega a sua camisa para outras pessoas pintarem. E aí, quando eles viram que a camisa não era a expectativa que eles estavam esperando,
mas era pintada por outras pessoas do jeito que eles tinham pensado, não é? Então, eles viram que a vida tem a cor e a marca que a gente pinta. Então, nessa camisa da menina, todo mundo quis colocar a mão ali, alguns colegas que queriam tê-la abraçada falaram isso. Foi uma dinâmica muito boa. E aí a gente aprendeu que na sociedade a vida tem várias cores e tem alguns momentos que nós não vamos poder escolher a nossa camisa assim, do jeito que a gente quer, não. Mas a camisa continua sendo nossa. Né? Então, eles saíram dessa dinâmica, a psicóloga ajudou, né? Eles saíram dessa dinâmica percebendo que nós não podemos colocar a nossa marca no outro pensando que essa marca não vai gerar conflitos, problemas e até soluções na outra pessoa. Né? Aí eu queria saber se essa dinâmica que eu fiz foi boa ou não. O pessoal está vendo aí a nossa live, estou vendo aqui, ó, muita gente, 186 pessoas assistindo nesse momento. Então, assim, foi boa a dinâmica, não foi? Sabe por quê, gente? Nós, educadores, nós trabalhamos com dores. Educadores. Aí nós temos os nossos amigos coordenadores. E temos alguém que vão ser os nossos avaliadores. São dores o tempo todo. Mas nós temos que fazer as pessoas serem vencedores, empreendedores, capazes de suportar. Bom, estavam fazendo reuniões secretas em Minas Gerais, baseados num livro. Olha o poder que um livro tem. Eu quero falar da enciclopédia, um livro francês, do século XVIII, enciclopédia francesa, que chegou no Brasil com a capa da Bíblia, né, muitas vezes disfarçada. E esse livro ocasionou reuniões secretas, de sociedades secretas que já haviam na Europa e que passaram a acontecer aqui para todos os grupos sociais, só que os grupos mais privilegiados que tinham essa capacidade de reunir à noite, secretamente, né? E eles começaram a estudar a liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse grupo em Minas Gerais, nós tínhamos aí um cenário de cobranças altas de impostos, de insatisfação da população, da possibilidade de ser cobrado dos mineradores um imposto atrasado, que chamava derrama. E aí aparecem os inconfidentes. Esse nome já é complicado, porque inconfidente é quem conta o segredo do outro. Ou os conjuradores, aqueles que juram contra o rei. Né? Deram nomes para as pessoas, colocaram marcas nas pessoas. Né? Conjuradores, inconfidentes. Eu prefiro falar que era um movimento social, né, da classe média. Porque naquela época, né, gente... os escravos, infelizmente, não tinham essa possibilidade de ter muitos livros. Por isso, né, Jana, nós estamos fazendo o movimento biblioteca lá, solidária, lá para a Casa Quilombé, que é para o quilombo lá da Jana. Então, quem quiser ajudar, tá, me fala que eu sei como fazer. Chama Projeto Biblioteca Solidária. Mas vamos lá. Esse Tiradentes, então, foi aprisionado. Algumas pessoas da classe mais nobre da época não foram presos, foram escutados, somente liberados depois. Sabe aquela coisa do filhinho de papai que não vai preso? Porque ele é parente de alguém, porque ele é amigo de tal pessoa. Então, sobrou o alferes. Tiradentes era bobo, era bode expiatório. Quem foi Tiradentes na visão de vocês? Nossa, vou falar. Uma personificação, de repente, que articulou muitas vozes contra as más condições de vida, de trabalho, dos abusos, né? Aquele que teve coragem, né? Por isso tão severamente foi punido, porque ali uma sociedade com o ego fortalecido demais, e ao punir rigorosamente Tiradentes, mostrou ser frágil demais, né, a ponto de ter que levá-lo a uma exposição, né, condenado, despojado, e aí a sua dignidade ali na presença daquelas pessoas sendo desconstruída. Ele foi um símbolo mesmo que articulou vozes
contra más condições de vida. É o que eu acredito. Do jeito dele, porque ele tinha as convicções dele, mas ele foi alguém capaz de ir lá e colocar a face diante de todos. Ele já tinha uma postura, né? Ele já tinha um currículo, então ele aproveitou-se disso. Ele sabia que o ganho não era imediato, não era para ele, né? É para as gerações futuras. Eu acredito nisso. Era o ganho da sociedade que se formaria. Nós somos essa sociedade. E hoje, né, essa liberdade que ele tanto buscou e que a gente continua lutando, deve ter respeito, né? Dar honra. Quem é de honra assumiu a culpa. E os demais, né? Muitos compactuaram, um é punido de uma certa forma, exposto. Vale uma reflexão para a gente. E hoje, o que a gente faz com a nossa vida quando a gente, né, nós somos expostos a algumas coisas? E aí? Quem é punido por isso? Ou por que somos punidos? Quem a gente coloca ali no fogo? Ou por que eu estou ali, de repente eu saio e deixo tudo pegar fogo e eu estou, ó. Então vale uma reflexão, quem foi esse homem de coragem? De repente não seria tanto, mas eles precisavam de colocar em evidência um corpo, uma cabeça, porque naquela época essa era a representação de poder e de domínio, né? Eu preciso de continuar o meu poderio diante de um massacre. Então eu tenho que fazer isso acontecer aos olhos de todos, porque eu tenho que impor condições para eu continuar liderando. E aí, né, com esse ego muito fortalecido, e que hoje eu vejo, na verdade, fragilizado, a ponto de pegar um e punir. E hoje esse um é fortalecido. Claro que tem aí a sua herança, né, tanto cultural, de pensamento biológico, né? E aí vale a gente pensar no que ele deixou de história e como nós estamos continuando construindo essa história. E aí? Perfeito. Quem foi Tiradentes? Quem é o Tiradentes em mim? Em você? Na Jana? Nos colegas presentes? Né? Nós carregamos um pouco de Tiradentes. Eu acho que a Fernanda... Ele queria na verdade, eu acho que a Fernanda, ela descreve essas características que nos foi apresentada, né? Mas eu sou um corpo questionador. Então, eu questiono muito essas histórias que nos foram impostas, né? E que muitas vezes vem deturpada, né? Pensar, inclusive, aonde estava, né, a figura do Tiradentes, isso eu questiono com vários outros heróis, mártires, né? Mas pensando hoje que a gente está falando, né? Pensando no dia do Tiradentes, eu fico com muito receio desse mito republicano que foi criado, sabe? Dessa figura de Tiradentes. Pensar, inclusive, em toda a historicidade dele, né? Pensar que na sua herança, né, ele perdeu os pais jovens, mas pensar na sua herança, ele tinha posse de pessoas escravizadas, né? Então, pensar que movimento separatista é esse que ele participou, né? Inspirado, inclusive, na independência dos Estados Unidos, né? Na Revolução Francesa, e com que pessoas da elite que ele articula, né? É um movimento elitista, né? Ele realmente, a história que nos foi apresentada, que ele é esse bode expiatório, né, para representar essa força, né, da coroa. Mas ele pode ter mudado, não, Jane? Eu acho que ele me questiono mais direto. Que história que chegou para a gente. Se ele fez isso tudo, eu acho que ele assume essas características que você traz super bem. Mas será que é essa história mesmo? Eu não acho que ele fez tudo sozinho, não. Porque primeiro ele morreu para notarem que ele tivesse feito alguma coisa. Eu acredito que deixaram ele ali e fugiram. Tanto que na verdade, culpa. Com certeza ele estava defendendo um bem maior, né? Não, essa é a história realmente que nos foi contada, mas o meu questionamento é sobre se essa história é real. Inclusive, a figura que nos desenham Tiradentes, né? Pensar num homem de cabelo comprido e de barba, não tem. Né? Era um homem que, na época, se você pesquisar mais a fundo, o professor Paulo Historiador pode dizer bem, era um homem que estava sem barba e careca. Né? Então, eles nos vendem uma figura, pensar no Brasil, né, cristão, né? A gente pensar assim,
Que olhar é esse de compaixão que a gente tem por esse herói, né, com a figura de Cristo ali que nos aparenta, né, inclusive como ele é apresentado no processo de decapitação, descortejamento do seu corpo e daquele processo de mostrar o corpo, né, na trajetória até o Rio de Janeiro. Isso é cultural. Né? Então, é esse lugar de questionamento de pessoas que me incomodam, sabe? Esse é o meu olhar mais crítico de questionamento se essa figura realmente foi criada, né? Foi quebrar os mitos monarcas para criar um mito republicano, né? Pensar no patrono, né? Que lugar que ele está, né? Algumas perguntas para a gente fazer, né? Primeiro, ele era um militar. Militar tem que todo dia fazer o quê? Raspar a barba, aparar o cabelo, vestir uma roupa bem passada. Contudo, ele estava preso há vários dias. Uma pessoa presa há vários dias pode ter a barba maior. Mas não tão grande, né? Não era um mês. Né? Depende de quanto tempo ficou preso. 1 ano, 2 anos. Vou deixar para vocês pesquisarem, porque é isso que a gente tem que fazer com os estudantes. Perguntas poderosas para gerar metacognição e eles pensarem. Ir atrás de informação, né? Irem atrás e questionarem, criticarem. Eu estou muito preocupado com uma educação que quer dar respostas e retirar perguntas. Né? Então, foi invadido, foi descoberto, foi encoberto? A primeira pergunta, né? A segunda, foi um herói? Né? Eu não vejo ele como herói. Então, eu acho assim, que, igual eu falei, essa é a vida de Tiradentes. Né? Era uma maneira de impor poder. Mas muitos Tiradentes foram enforcados para manter o poder. Isso. Só que Tiradentes foi para a história. E quantos que estão ocultos até hoje? Em prol de alguma razão? Só uma questão para a gente pensar. Toda interpretação de história tem a história do vencedor e a história do vencido é silenciada. A história do vencido ela é deixada de lado. Então, uma pergunta para nós hoje, professores, educadores, né? Pessoas que estão na educação. Qual educação nós queremos deixar? Qual cidadão? Cidadão capaz de pensar, refletir, analisar, criticar e deixar, gente, até a resposta sem ser dada, que é para o aluno poder dar a sua própria resposta. Essa é a liberdade na diversidade. E eu passo a palavra para a Josi, que é só quem está ali no chat para avaliar a gente assim, como os índios avaliam, porque não tem uma presença indígena aqui hoje, né? Mas vamos lá, vai ter, no futuro, se vocês quiserem, eu trago. Lua cheia, se você gostou do nosso debate. Lua nova, se trouxe alguma novidade. Lua crescente, se você cresceu com o debate. E lua minguante, se você detestou. Escreve aí, nova, novidade, cheia, se você gostou, crescente, se te fez crescer, e minguante, se você detestou esse debate com a doutora Fernanda, muito obrigado, Paisano, muito obrigado, mestre do turismo, a educadora social quilombola, e pelo Paulo, que vos fala da educação anual. Muito obrigado, nós que agradecemos. Eu acho que o pessoal aqui já vai colocar aí as tuas figuras, mas a maioria das questões que eu estou acompanhando aqui, o pessoal gostou muito da dinâmica, do debate. Temos aí 184 pessoas nos acompanhando até agora, isso quer dizer que a conversa estava boa, né? A discussão estava interessante. O tempo passa e a gente nem vê. É verdade, já passamos até do horário, o tempo passa e a gente nem vê. Então, isso é um assunto que dá para ir muito longe, mas, infelizmente, a gente conseguiu fazer nesse espaço e agradecer imensamente a participação de vocês, Jana, Fernanda, Paulo, e para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do Movimento Educação é o Alvo. Paulo, conta rapidamente aí para o pessoal que está conosco aqui, para poder participar, como é que faz, como é que é esse movimento, conta um pouquinho. Começou assim, eu fui ameaçado de morte numa escola pública.
Então, o alvo é isso. Educação é o alvo. O pessoal do narcotráfico queria me matar porque eu fazia um projeto de vida na escola. E aí os aviãozinhos da escola pararam de vender tanta droga e começaram a refletir com a gente sobre qualidade de vida. Eu tive que sair dessa escola naquela época, na região metropolitana, dentro do porta-mala do carro da professora de artes, uma mulher negra, Ângela, só ela me deu a carona. A classe dos professores estava um pouco desunida nesse dia, porque o tráfico estava com metralhadoras na porta e a ideia era pagar o grandão. Então, o alvo é por isso, tá? Bom, a partir daí, em 2012, eu tive um aneurisma. Eu trabalhava numa grande corporação educacional, lá eu conheci o Renato, né? Que era Croton Educacional, não tem problema falar. E aí eu tive um aneurisma, eu tive que ficar 2 anos parado em casa. Aí eu criei uma página do Facebook que chamava Movimento Educação é o Alvo, e depois os amigos foram me desafiando a fazer mais coisas. Então, criamos festivais, criamos troféus para entregar a mulher educadora, a Jana e a Fernanda será no ano que vem, né? Livros, coleção de livros coletivos, quem quiser escrever, faça contato comigo lá no Instagram, Paulo H. Souza Alves. Criamos também eventos educacionais, né? E criamos o Troféu Semeadores, o Troféu de Educação Infantil, que é do Coletivo Borboletas. Então, o que é o Movimento Educação é o Alvo? É um movimento que tem um alvo, tem uma meta, um objetivo: melhorar a formação continuada dos educadores do Brasil. Eu estou falando do Brasil, mas já me convidaram para ir para o Peru e para a Argentina. Nossa, que show! Muito bacana. Eu assisto, eu estou junto com você lá, eu vejo muitas coisas interessantíssimas. Pessoal, vocês que não conhecem, agora passem a acompanhar aí o Educação é o Alvo, que vocês com certeza vão... Tem um canal também, né, no YouTube, o que as escolas podem aprender. Se você quiser se inscrever lá, faz muito. Lá tem 200 lives. Com certeza. O que as escolas podem aprender. São 200 lives já para vocês assistirem lá sobre vários temas. Muito bem. Então, Paulo, muito obrigada. Obrigada de novo, Jana, Fernanda. E antes de finalizar, quero convidar vocês todos que estão aqui conosco para amanhã acompanhar aí o Papo Reto, às 17 horas, com um grande educador aí, o Tião Rocha. E o Renato Casagrande. Eles vão conversar um pouco, não é o Papo Reto, é a voz do educador, desculpa. Eles vão conversar sobre a educação. Olha aí, como fazer a criança gostar de aprender. Amanhã, 17 horas, muito bacana. Tião Rocha é um espetáculo, não é? Vocês vão adorar. E na semana que vem, nós temos no Instituto Casagrande a nossa Semana da Avaliação. Inclusive, o Paulo e mais um grupo bacana vai estar conosco no painel sobre avaliação. Então, 27, 28 e 29 de abril, terça, quarta e quinta da próxima semana, temos a Semana de Avaliação. Olha quanta gente boa aí vai participar dessa semana. Esteja conosco, vai lá no site do Instituto Casagrande e participe conosco, que a gente vai falar muito sobre avaliação na educação básica e todas essas questões da avaliação no momento atual, das avaliações formais, da avaliação com foco nas competências socioemocionais, todas essas questões de avaliação. Vale a pena, né? Gente, e vamos encerrar por aqui, dar um tchau para todo mundo. Muito obrigada pela participação conosco nesse feriado. Olha, feriado diferente, aprendendo e discutindo coisas bacanas, muito legal. Obrigada, gente. Obrigado, Jana. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Paulo. Tchau, valeu, pessoal. Gente. Gratidão e alegria. Gratidão. Tchau. Valeu, tchau. Tchau.